Olá, eu sou a tia Rosana e gostaria de conversar com você sobre a mais linda história de amor. Deus, quando criou o universo, ele fez o universo com princípios, debaixo de princípios espirituais. Esses princípios, eles são eternos e são regidos pelo próprio Deus. Ele fez tudo com muito equilíbrio para que tudo funcionasse muito bem. Esses princípios que o Senhor criou, eles são invioláveis, pois o Senhor mesmo é justo, bondoso. Deus colocou limites entre o céu e a terra. Deus colocou limites entre estrelas e estrelas. Deus colocou limite entre o sol e a lua. Deus colocou limites entre planetas e planetas, continentes, mares, estados. Deus fez tudo muito bem feito. Existe também, da mesma forma que há uma separação entre planetas e planetas, sol e lua, existe uma separação entre o homem e Deus. E isso é muito triste. Existe uma fronteira entre o homem e Deus. O nosso pecado fez separação entre Deus e o homem. E isso está escrito em Isaías 59, versículo 2. Essa fronteira só é removida pela obra da cruz de Cristo. Ao criar o homem, Deus buscou nele um amigo. Deus queria ter um relacionamento íntimo, pessoal, de amor com o homem que ele havia criado. Mas aí o homem resolveu por si mesmo tomar a direção do seu caminho. E por isso o homem pecou e quebrou esse relacionamento. O homem destruiu a linda história de amor. Mas sabe, o nosso Senhor, o Senhor Deus, ele não queria ficar separado do homem. Ele queria continuar tendo um relacionamento de amor com o homem que ele havia criado para dominar, para governar o universo. Então, o nosso Senhor, ele não podia jogar fora o lindo plano de amor, a linda história de amor que ele havia sonhado. Mas havia uma separação entre o homem e Deus. O Senhor então teve uma ideia. Ele tinha decidido que todo pecador precisa se arrepender dos seus pecados. Romanos 3:23 nos diz isso. Não há exceções. Todos pecaram e estão separados de Deus, e o salário do pecado é a morte. Todas as pessoas foram criadas debaixo desse jugo de pecado. Mas o Senhor Deus teve uma ideia maravilhosa. Ele mandou Jesus para pagar o preço do nosso pecado e criar uma ponte entre esse tão amado homem e o Senhor Deus. Que bênção! Restaurou o plano maravilhoso de amor, a história mais linda de amor que existiu, que é a história de amor entre Deus e o homem. Tudo no mundo natural, tudo que existe, tudo ficou manchado pelo pecado. Agora o homem está distante de Deus. O pecado que nos separa de Deus nos deixa com o coração triste, machucado, magoado. E todos nós temos essa herança dentro de nós, porque fomos gerados nesse caminho de pecado. No mundo com pecado, nós somos criados assim. O primeiro Adão, ele nos trouxe para o reino do pecado, mas Jesus, o Filho de Deus, nos trouxe para o reino de luz, de perdão e de paz. O Senhor Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Nesse reino, há redenção. Nesse reino, o Senhor Jesus pagou pelas culpas dos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Ele nos deu vida, Ele nos deu remissão. E agora, por causa do sacrifício de Jesus, nós temos a livre entrada para o reino do céu. Nós podemos viver a vida eterna. Por Adão, nós herdamos o cativeiro, onde há dor, onde há choro, onde há ranger de dentes. Por Jesus, nós herdamos a liberdade de poder servir ao nosso Senhor. Não é uma liberdade de fazermos o que nós queremos, o que dá na nossa cabeça, mas é uma liberdade de escolher o Senhor vitorioso. Nós não precisamos fazer parte do reino das trevas, nós podemos fazer parte do reino da luz, do reino de Jesus. Sabe? Mas para isso nós temos que abandonar, nós temos que abrir mão do mundo de pecado, nós temos que fazer escolhas e fazer escolhas acertadas. Nós precisamos voltar aos princípios bíblicos, adotar os princípios bíblicos que foram instituídos por Deus desde a criação do mundo, para que tudo funcionasse bem. É esse o plano maravilhoso de Deus. Para que nós possamos entrar para esse plano maravilhoso de Deus, nós precisamos ler a Bíblia, ter uma vida de comunhão com Deus através de oração. Nós precisamos fazer de Jesus o nosso Senhor. Não basta que Ele seja o nosso Salvador. Não basta que Ele salve e nos dê uma entrada para o céu. Nós precisamos que Ele exerça o senhorio dEle nas nossas vidas. Nós precisamos abrir mão de quem nós somos. Nós precisamos abrir mão de quem nós queremos ser. Nós precisamos adotar as leis, os princípios do Senhor. Dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, governa sobre mim. Quando a gente diz isso, governa sobre mim, o Senhor começa a fazer com que os princípios bíblicos, os princípios criados por Ele, esses princípios começam a fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Nós vamos viver diferente. Nós não vamos mais viver para o mundo. Nós não vamos mais querer obedecer a Satanás. Nós não vamos mais querer viver uma vida de pecado. Nós não vamos mais viver em brigas. Nós vamos querer a vida de Cristo em nós. Como Paulo disse, nós queremos nos crucificar todos os dias. Quando Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é viver uma vida de santidade. Lá em Romanos 12, 1 e 2, fala isso também. Fala que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformar-nos pela renovação de nossa mente. Então, se a gente tem uma vida, vive uma vida de pecado, se a gente vive, embora cristão, a gente vive uma vida entregue às nossas vontades, se a gente ainda se exalta com as coisas, se a gente ainda é orgulhoso e orgulhosa e quer ter sempre a primazia de todas as coisas, nós precisamos dos princípios bíblicos, e aquilo que nós já fizemos precisa ser confessado ao Senhor. Em 1 João 1,9, o Senhor Deus diz na Bíblia: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é viver uma vida de santidade. Nós não estamos falando de se trancar em um mosteiro. Eu não estou falando de uma pessoa cheia de podes e não podes. Eu não vou rir porque sou uma pessoa santa. Eu não vou brincar porque eu sou uma pessoa santa. Não. Eu estou falando de santidade, de atitudes. É uma coisa que vem da
daqui de dentro. Como o Senhor disse para a mulher samaritana, vai chegar a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A palavra adoração, ela vem de princípio de serviço a Deus. Servir, adoração não é apenas cantar louvores, é entregar o seu serviço diário ao Senhor. E isso é santidade. Nós precisamos ter uma vida de santidade ao Senhor. O Senhor diz na sua palavra: sede santos, porque eu sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. É isso que o Senhor quer. Esta é a mais linda história de amor. Jesus nos salvou, nos perdoou, nos resgatou para vivermos uma vida de santidade e serviço a Ele. Que seja assim na sua vida. Deus te abençoe.